Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Sem promessas, sem temores, só razão e paixão, ateísmo é amor em cada ação. E quando a noite chega, o céu escurecer, vejo nas estrelas o brilho do saber. Não é milagre, é só a vida a pulsar, e o amor é tudo o que preciso para sonhar. Ok. Professor Jorge, você já desenvolveu algum trabalho voluntário, seja no passado ou se desenvolve atualmente? Então, no passado eu me envolvi muito, né, eu dava aula particular para eu moro numa região pobre, então dei muita aula particular de graça, sem cobrar. Eu fiquei muito tempo na casa escola, que era um projeto de um amigo meu, casa escola, aí eu dava aula de inglês de graça, eu participava, eu divulgava, eu fiz várias campanhas de arrecadamento coletivo para dar dinheiro para a casa escola, mas ultimamente eu considero, né, aqui eu vou me alinhar com a Mari, né, eu me considero que isso que a gente está fazendo aqui é um trabalho voluntário, né. E tem uma coisa interessante que eu queria propor, já tentei fazer isso, mas acho que você é mais talentoso do que eu, porque você parece ter mais uma rede mais enraizada, a gente fazer um debate se o ateísmo deveria fazer isso, né, porque ontem, né, acho que o rapaz, o Jason, se me lembro o nome dele, falou dele fazer projeto social. Mas acho que o ateísmo tem que tomar cuidado para não cair nessa armadilha, porque o ateísmo não precisa fazer projeto social, isso não faz parte do ateísmo. Então, assim, acho que é uma armadilha, né? Os crentes fazem isso porque é política. O crente não faz de graça, ele está fazendo Eu acho propaganda que da isso é um igreja debate dele. interessante. Eu tenho uma visão diferente, né? Porque eu acredito que uma associação ou um grupo de ativistas ele pode desenvolver ações tanto pedagógicas em relação a fortalecer o ateísmo, como, por exemplo, propor um congresso sobre ateísmo e laicidade. Isso é uma forma de você promover conceitualmente, né, a discussão, etc. Mas, para além disso, você pode desenvolver um projeto laico, uma vez que se constitua como uma associação, em que você possa desenvolver a cultura, possa desenvolver o esporte, entendeu? Uma vez que legalizado, você pode concorrer aos editais públicos e, enquanto grupo, fazer alguma coisa até como uma forma de mostrar para a sociedade que quem faz que a benevolência ou a caridade não é uma exclusividade de nenhum grupo social. Mas o meu ponto é que o que o ateísmo não pode fazer é ficar copiando. Teve um vídeo que eles criaram usando inteligência artificial, foi bem no início, de um grupo de ateu, mas usando inteligência artificial, rodou nos grupos, né? E os ateus com a bandeira do ateísmo distribuindo alimentos, né? E o vídeo virou um pouco de. Eu achei que o vídeo era real, né? Então, aí, quando eu vi o vídeo, eu comentei, ah, que legal, coisa e tal. Eu pensei, ah, é inteligência artificial. Mas muitas pessoas comentou, eu concordo. Chega a ser um pouco brega se os ateus começarem a se sentir obrigados. Uma coisa é você fazer porque você acha importante, né? E como humano. O perigo é o ateísmo começar a competir com as igrejas, né? Começar a achar que aquilo ele tem obrigação de fazer. Só o fato de a gente lutar pelo Estado laico, a gente lutar pelo direito Sim. dos LGBTQI+, a gente lutar pelo direito de cada pessoa não ser obrigada a ser doutrinada nas escolas, de poder Uhum. escolher o Sim. que ela quer, né? Isso já é um trabalho extremamente importante. É muito mais Nisso eu importante do que concordo, nisso eu concordo porque assim, contigo. o cristianismo ele se alimenta dessas ajudas. Eu tenho várias É, postagens no meu blog, no Mente Ateísta, eu fiz várias postagens falando que isso é um vício de virtude, eles precisam de fazer isso. Faz é, parte da virtude isso. cristã. Mas há uma diferença. Qual é a diferença? Os ateus, ao fazer isso, aí é que está. Qual é a razão? A razão por trás disso, né? O que está? Os cristãos ou os religiosos, em geral, fazem isso por questões, é, vamos dizer assim, para fortalecer o seu meio, para ter um destaque de que a pessoa é caridosa realmente, que está fazendo os princípios cristãos. Por consequência, né, estando dentro desses princípios e acreditando neles, né, as boas obras podem gerar um, uma aceitação na vida pós-morte, né, quer dizer, um acolhimento de um ser. Então, há muitas razões um grupo de ateístas, como qualquer outro grupo, poderia se implicar na sociedade, por exemplo,
batalhar para que a prefeitura, veja só, Jorge, eu vou dar só um exemplo, batalhar para que a prefeitura criasse, por exemplo, uma espécie de canil para animais ou cães que estão abandonados. Isso a partir de quê? De uma luta social, de uma organização, de um grupo ateísta. Tá entendendo? Que não teria uma questão religiosa no meio dessa luta. Então, realmente, digamos assim, a coisa o propósito parece completamente fora, né, do escopo de um grupo de associados ateístas, né? Mas tudo depende do que o grupo queira fazer. Eu acho que sim, seria uma coisa muito secundária ou terciária na ação de um grupo de ateus ou de agnóstico, né? Mas não impossível, porque você pode fazer por exemplo, você tem um grupo, para exemplificar, um excelente músico que tem didática para isso, e o grupo resolve, como qualquer outro grupo, abrir escolinha com dinheiro público para ensinar música, né? Não vai entrar nessa ação nenhum intuito dogmático, compreende? De instruir a criança a ser ateu, nada disso, porque o sentido é desenvolver uma atividade laica a partir de um grupo que pode ter uma concepção, mas que sabe Mas dividir as coisas. Mas eu acho, às vezes, né, eu tenho minha dúvida se isso vai funcionar. Por exemplo, nós já temos ateus, né, por exemplo, que pegamos o José Saramago, uma das melhores literaturas produzidas nos últimos tempos, que é o Nobel de Literatura. Pegamos o Bertrand Russell, pegamos o Alan Turing, criador do computador, eram todos ateus. Eu acho que é impossível você pensar em uma coisa, em uma mudança mais importante do que essa. Alan Turing distribuiu comida para as pessoas na rua, ele criou o computador, né? A gente está falando aqui graças a Alan Turing, Sim, entendeu? mas Então, isso assim, são esses gênios que se dedicam à ciência, etc., e que deixam uma marca na história da humanidade, do progresso isso para mim é científico. muito maior do que distribuir marmita, Não, mas não assim. tenha dúvida disso, mas tudo tem sua importância, sua significação. Por exemplo, e aí eu vou fazer a leitura do que Menks diz aí, né? Uma coisa é fazer ação social em nome do humanismo, que é um princípio ateísta. Eles são humanistas por essência. Um ateu que seja um desumano, uma pessoa desumana, e pode ser uma pessoa mau caráter, inclusive, porque ateus, a definição é apenas não crer numa divindade. Então, do ponto de vista do caráter, ele pode ser uma moralista, inclusive, ele pode se comportar como ele bem entender. Enquanto grupo, um grupo social, né, que quer dar visibilidade a um grupo identitário, por exemplo, ele pode ter ações, penso eu, enquanto organização, as mais diversas. Uma delas pode ser a pedagógica, como eu disse, sabe, Menks, e que vocês fizeram em Brasília, que foi reunir ateus para discutir vários temas. Isso é uma ação social também, é uma ação pedagógica, e como ação pedagógica é uma ação social. E como eu frisei aqui, uma vez que uma associação está constituída, ela pode pleitear recursos de editais os mais diversos. Por exemplo, se Menks é um fotógrafo e quer fazer um curso através da associação para fotógrafos amadores, ele o fará, entendeu? Basta que tenha o projeto e que seja aprovado, esteja de acordo com os editais. Então, nesse sentido, o trabalho em si ele é social e, portanto, ele é humanista também. Entende, Jorge? Eu vejo dessa maneira, mas também respeito, porque, como eu disse, é possível. Não, mas é bom às vezes deixar bem claro que eu não sou contra os ateus fazerem isso. Eu estou dizendo o Não, seguinte, que certo, eu tranquilo. tô dizendo que o ateu não pode se obrigar a fazer isso. Ele Não, não pode colocar claro, isso como ele não pode colocar isso como um pré-requisito, né? Como se o ateísmo fosse concordo. obrigado a copiar a Você religião. tem toda a razão quanto a isso. Essa que é a Como eu diferença. digo, isso não deve ser uma obrigação, e não é uma obrigação, né? O que uma associação tem é um estatuto, e aí o estatuto obriga a associação. Mas aí entra uma pegadinha. A Casa Escola, onde que eu participei, eu lembro que o rapaz da Casa Escola nunca quis registrar a Casa Escola por causa disso. Aí a outra administração que registrou a Casa Escola comentou para mim que eles têm que pagar vários impostos, várias burocracias. Então, se um ateu decidir fazer isso, ele vai ter muito mais burocracia do que um crente. O cristão ele não paga imposto, não tem transparência. Isso Então, Jorge, mas não é nem
igual à competição. isso é, e alguns até propõem um tipo de igreja, às vezes até Mas ainda a Madalena O'Hare fez isso. A Madalena O'Hare então, criou uma cara, mas igreja justamente para ateísta. quê? Para ter Pra não- algum valor financeiro a partir do que a legislação permite, cara. E eu não vejo nenhum problema nisso para aqueles que queiram fazer um ativismo também social. Pelo contrário, eu apoio esse tipo de comportamento. Por quê? Porque como é que nós, enquanto grupo identitário ou minoritário, nos expressamos na sociedade? Essa é uma questão. A gente já está fazendo aqui uma discussão que está um pouco fora da nossa sabatina, mas o tema suscitou isso, mas depois a gente pode, como você mesmo sugeriu, até chamar o Mix, né, e outras pessoas para debater o associativismo, que ele faz parte de uma, também o associativismo Não, ateísta. pode colocar uma pergunta. Deveria o ateísmo A partir de uma é, problematização, se é. implicar socialmente né, em atividades sociais, etc. Gostei da ideia, meio que está ouvindo, espero que esteja ouvindo e vendo, e aí a gente pode futuramente desenvolver algo assim. Mas vamos então